Salve galera! Começando um episódio especial desse querido podcast Só Podia Ser na Obra, histórico, com as feras. Paulo Nardelli, CEO da Prevision, Ian Bedin, CEO da Prevision, e Thiago Senhorinha, CTO da Prevision. Opa! Que alegria estar aqui com vocês, galera. Que honra. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Honra é nossa. Satisfação, Rafa. Nosso primeiro visionário apresentando, não era nem visionário, é outro nome da empresa, mas enfim, estava lá no início da jornada. Satisfação, amigo. Bom demais. Bom, galera, hoje a gente vai começar um episódio especial, comemorativo, ao nosso aniversário de 4 anos. Então, dando sequência nesse projeto que a gente começou há algum tempo, do podcast Só Podia Ser na Obra, a gente vai começar do começo, da obra. Então eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas, vamos deixar essa conversa rolar, mas eu quero começar a ouvir de vocês, Paula, Ian e Thiago também, como é que começou essa história? Como é que surgiu a Prevision? O que foi o desafio inicial? E, enfim, fiquem à vontade para trazer aí, eu quero agora só ouvir. Vamos o nosso dono do podcast, né? Agora é edição especial na voz do Rafa. Exatamente, sou âncora diferenciado. Acho que a história da Prevision, na verdade, começa quando eu e a Paula, a gente se conheceu, a gente trabalhava junto numa construtora aqui de Floripa. E era uma consultora que ela era muito reconhecida, apesar de não muito grande, assim, a gente fazia 2 obras em paralelo. Ela era muito reconhecida pela assiduidade no planejamento, no controle da obra, no controle de desperdícios. Então, a gente sempre recebia visita da galera para conhecer todas as práticas que a gente tinha. Tinha pessoas dedicadas à segurança, pessoas dedicadas a planejamento, o pessoal de engenharia também bem fera, suprimento e tudo mais. E na época eu entrei como estagiário da empresa, conheci a Paula, era diretora na época de engenharia. E a gente tinha, né, já que a gente era uma empresa assim tão bem estruturada, a gente tinha muitas ferramentas de controle. A gente tinha auditorias externas, porque a gente trabalhava com alguns fundos por trás, e a gente tinha muitas ferramentas para apoiar nessa gestão e nesse planejamento. E, né, algumas super consagradas de mercado e tudo mais, Project, planilhas Excel e assim por diante. E aí, isso era mais ou menos 2015, 2016, que foi, e aí tava rodando super bem, a gente tava indo, né, obras certinho, no zero. E aí, mais ou menos na metade de 2016, ali no ano de 2016, começou uma crisezinha de 15 para 16, né, uma crise que o pessoal da construção civil vai lembrar bem, que o pessoal passou. E a gente começou, o fundo que estava por trás dessas obras começou a cortar os investimentos, né? Começou a diminuir os investimentos, falar, cara, agora vocês vão ter que fazer a mesma coisa com 1/3 do valor, 1/6 do valor e assim por diante. E aí foi a hora que a gente começou, na verdade, a demandar mais das ferramentas que a gente tinha. Então todo aquele banco de informação que a gente estava gerando, era a hora que a gente começou a demandar mais dele e começou a precisar tomar decisões mais rápidas. A obra naturalmente é uma decisão de manhã, já não é a mesma da tarde, né, com um monte de imprevisto. Ainda mais em momentos de crise, a gente tem que tomar decisões super assertivas, fica ainda mais complexo, ou a importância aumenta muito, né? E aí naquele momento a gente viu que as ferramentas que a gente tinha eram boas para ter as informações, reter as informações, mas não era boa para a gente usar elas, né, de maneira inteligente. Assim, os dados que a gente gerava para conseguir, ou a Paula principalmente conseguiu analisar e dizer assim, cara, essa decisão que a gente vai tomar, por aqui que a gente vai, isso que a gente vai priorizar, não funcionava bem. Cara, é aí que eu queria chegar. Então, vocês tinham uma estrutura, mas ainda tinha um problema. O que era que vocês viviam? O que era esse problema? O que aconteceu? Qual foi o gatilho ou os gatilhos para falar, tá, vamos sair disso, que já era bom, pelo que tu me falou, e vamos para outra coisa melhor? O que vocês tiveram assim de start ou de problema que aconteceu que estimulou que vocês virassem pensassem nisso, né?
Até trazendo aqui, o Ian foi muito humilde, né? A gente tinha muita ferramenta de controle e tal. O cara é o mestre das planilhas de Excel do Brasil. Se você quiser uma consultoria, ele tem lá, @iaberdin. iaberdin@excel.com.br, pode mandar. Encomende a sua planilha. E é realmente assim, foi assim, essencial para aquele processo, porque antes até desse problema, que foi um pouquinho antes, foi em 2015 e 2016. Não, quer dizer, 2014, 2015 a gente viveu o problema, no comecinho de 16 as coisas realmente apertaram bastante. E na verdade o Ian ajudava a gente a fazer controle assim num nível absurdo de gestão, que a gente gerenciava assim cada escora metálica por dia, as peças, a gente definia se a gente fazia frete ou não fazia, se a gente estocava, tipo, realmente o que a gente fazia até aquele momento. Como é que te chamavam lá que você fala? Pitbull do dinheiro. A hora que eu vi que ele conseguia trazer para mim as informações da forma muito mais claras para tomar a decisão, a gente não tomava decisão de R$500 sem ter alguma simulação e tal. E o grande ponto foi, a gente tinha o RP, líder de mercado, acho que eu posso falar aqui, do Cienge, né, na época, e a gente, exatamente, tem um caminho legal, e a gente usava o Project, né, ou na verdade, um método gigante para fazer planejamento e controle das nossas obras, trazendo mais um nome legal aqui para a jogada também, o CTE, que era o nosso interveniente gerenciador, hoje também o parceiro Prevision, e nesse momento, os nossos relatórios eram muito bons e tal, e a gente começou a entrar nessa paralisação de obra. Eu lembro bem da sensação de, apesar de ter todos aqueles dados, olhar para o nosso cronograma em Gantt, que na obra ele era impresso, ele era maior do que eu, assim, e dizer, tá certo, essa ferramenta me ajudou até aqui, nos ajudou até aqui, a gente tinha um controle de planejamento 100% no prazo, custo alinhado, tudo perfeito, mas na hora de olhar para aquela situação e entender, tá certo, a gente precisa eliminar desperdício, a gente precisa otimizar a alocação de recursos, a gente tem que gerar um cenário mais eficiente, a gente falou, cara, não é por esse caminho aqui pouco visual que a gente vai. Em paralelo, planilhas também, né? E conectado a X, a Y, e tenta subir no RP para conectar com o financeiro, aquela dor gigante, né? E em paralelo a gente tinha uma planilha em linha de balanço, mas que ela era estática, né? E aí a linha de balanço aqui, quem nos ouve já deve ter ouvido falar, mas é um método muito mais eficiente, pouco aplicado ainda à indústria da construção civil, já tem um movimento muito mais forte, mas é muito mais visual e, na verdade, tem uma lógica de gestão que ela é focada em reduzir desperdício mesmo, otimizar a alocação de recursos, tem uma lógica de produção puxada e tal, e a gente falou, tá, beleza, esse sistema aqui, ou esse método é ineficiente, mas se conecta às nossas outras planilhas, ao nosso orçamento, ao nosso RP, mas não resolve o problema. E essa outra aqui é estática, dá uma supervisão, é aqui que a gente quer gerar o cenário, mas não conecta ao que a gente tem de orçamento ou visão físico-financeira. E aí o mestre das planilhas, Excel, criou uma planilha que tinha 7 linhas assim, de fórmula animal, que basicamente foi uma linha de balanço que podia ser atualizada e era conectada ao nosso orçamento para a gente simular cenário físico-financeiro. Era bem mais difícil fazer, né? E a gente... Nossa, muito mais. Tanto é que, já vou aproveitar, né? Tanto é que a gente fez uma agora, tá disponível, quem quiser baixar lá, querer ter um gostinho de Prevision. A gente teve um momento de nostalgia que a gente fez uma planilhinha lá para fazer uma linha de balanço automatizada. Só que daí é carregada por experiências novas que naquela época a gente sofria demais para botar no Excel. Mas agora tá um pouquinho mais pouquinho mais exatamente, a planilha não tá com peso. Mas enfim, fechando a conversa, né, a gente começou a ter precisão lá dos relatórios, nos nossos desembolsos de 99%, a gente acertava muito. É lógico que questões financeiras têm a visão físico-econômica e também forma de pagamento e tal, mas depois que a gente resolveu aquele problema, eu acabei saindo da empresa, fui prestar consultoria, eu ia também fui fazer um outro estágio e tal, e a gente falou, tá, tipo, a gente criou um negócio aqui, né, a gente usa as ferramentas líderes de mercado, a gente tem um time qualificadaço, de lá saíram outras startups também. Tem uma empresa que super motiva isso e tal. A gente teve que criar uma planilha do zero. Então, como fazem os demais, né? E aí, enfim, aí já nos conectamos ao ecossistema aqui, aí a conversa é mais longa para os próximos passos. Nós vamos falar sobre chegar isso. Lá. Que massa. Agora, beleza. Então, teve lá uma história que era um problema,
uma forma como vocês desenvolveram internamente, de uma forma ainda rudimentar, diria assim. Mas aí, então, pô, como é que foi essa virada? Preciso de um sistema. O que foi? Como é que foi? Tá, isso vai virar um sistema. Como é que foi essa tomada de decisão? Como é que foi essa, cara, sei lá, essa ideia? Tipo, vamos fazer um sistema, tipo assim, quem que, né? Hoje até é mais comum, eu acho até, mas tipo, tirou do bolso e falou assim, não, agora é um sistema. Como é que foi isso? Ele é tech também, ele é planilha, mas ele é tech. Aí foi Ele é tech. a visão. Não, mas assim, ó, o que aconteceu? Na época, a gente qual que é o viés mais comum? Vamos fazer uma consultoria. E daí, só que a gente nunca quis fazer consultoria, essa é a verdade. Então, a gente sabia do valor que entregava, mas pra gente não fazia sentido a gente, com a experiência que a gente tinha, que era de uma obra, levar ou querer dizer para as construtoras ou para quem eventualmente a gente fosse trabalhar qual que era a melhor forma de fazer. Porque pô, as construtoras sabem muito bem como elas constroem. Então, a gente não queria estar nesse papel de dizer qual que era a melhor forma para elas construir. Porque a gente, cara, vamos entregar uma ferramenta, uma solução que possibilite e oportunize as pessoas a fazerem o que elas fazem de uma maneira muito melhor. Democratizar, né? Democratizar esse... Exatamente. Esse pensamento. Exato. E aí, só que daí, a partir do momento que a gente decidiu isso, até o momento que a gente realmente falou assim, beleza, agora a gente vai desenvolver um negócio, a gente passou por tentar fazer a planilha ser mais top do que ela era, a gente tentou conversar com pessoas que manjavam mais de Excel para tentar otimizar o próprio Excel, daí a gente passou por algumas outras pessoas que eventualmente poderiam vir a desenvolver alguma coisa com a gente, e aí a gente conversou também na época, eu nem sei por que a gente falou, a gente conversou com uma pessoa de jurídico na época que daí indicou a gente estava falando sobre a empresa e tudo mais, só para ter uma ideia inicial. E ela me disse, cara, acho que vocês têm que conversar com o pessoal, com essas pessoas aqui, que eram conectadas à CAT na época, ao Midtech e tal, para eles ajudar vocês nesse início. Daí foi um almoço que a gente fez, tipo, com empreendedores, hoje eles cofundadores da Winker, não sei nem se ele vai lembrar disso, mas ele junto com uma pessoa que trabalhava com ele lá na Winker, que até era, acho que é conhecido da minha mãe, então a gente tem um relacionamento mais próximo. A gente teve um almoço e eles falaram, cara, o negócio é o seguinte, vocês têm que ter uma pessoa de tech junto com vocês para fazer isso, porque a bucha não vai ser pequena e é importante que essa pessoa esteja para suprir esse conhecimento que vocês não têm. Então, aquela história de MVP, blá blá, que a gente, que é super conhecido, que hoje a gente fala assim como se fosse nada, na época pra gente era uma super novidade, assim, né? E aí trazer... engenheira e... Exatamente, e aí foi esse momento que a gente começou a falar assim, beleza, então acho que vamos começar a tirar o Excel começou a ser limitado, a gente começou, vamos começar a entender como é que a gente tira a planilha do Excel e transforma numa solução de fato. Tu estás valorizando um passo bem importante, que foi as entrevistas todas que a gente fez. Ah, não. Ah, tá. As entrevistas, sim. Cara, o primeiro aí foi o momento fall in love with the problem. Not the solution. Porque a vontade sempre eu já sei como é que é. E, aliás, a dica aqui para quem dica de ouro, é realmente não investir nesse momento em produto, né? Uma coisa é resolver a nossa realidade lá atrás, né? Outra coisa é realmente entender a situação de cada um. E a gente fez diversas entrevistas. Entrevistas engraçadas. Entrevistas com quem? Com consultoras. Entendendo como é que eles faziam o processo, é isso? Exatamente. A gente conversou com 30 construtoras no total e algumas até durante o próprio desenvolvimento. E 29 delas disseram, eu até tenho planejamento, mas eu não tenho a eficiência que eu preciso e eu não consigo gerar cenários que sejam mais sustentáveis financeiramente falando, né? Então, foi ali e foi aí que a gente tinha base suficiente, dados suficientes para ter começar a trazer uma pessoa especial para o nosso time, né? Exato. A gente falou, cara, beleza, faz sentido. Agora a gente teve o gatilho de dizer, galera, vocês precisam dessa pessoa. E aí falou, então tá, então agora acho que a gente tem que... mas a gente rodou de carro um pouquinho por essa ilha aí, Palhoça, São José, pra conversar com uma galera, mano.
Entendi, cara. Bom, então 2 dicas, 3 na verdade, né? Para quem vai empreender na área de tecnologia. Primeiro é valide muito o problema, se apaixone pelo problema. Outro, cara, vai ter que desenvolver antes no Excelzão da vida. E terceiro, encontre então um sócio de tecnologia, é isso mesmo? CTO. É isso. Então é esse cara que entrou. O cara que faz famoso. programa. O cara que Faz faz programa. programa. Faz programa. É isso. Conta um Uma pouquinho mina, né? só. Uma mina que uma mina que faz programa. Aí é Mas- mais fácil ainda. Achar o CTO é super fácil. Já é a mosca branca do não sei o que ainda. Exatamente. Mulher fica mais fácil ainda. Então, vamos lá. E aí, qual que é... Agora tu só introduz, porque eu quero ouvir um pouco do Thiago. Como é que foi, na tua visão, essa busca? E depois, pra ele, como é que foi tu receber uma ligação de um cara? Como Aí é que que foi assim, ó, essa daí parada? tinha que achar uma pessoa que... CTO? Ah, não, CTO não tem ligação, cara. Exatamente. Ela só responde, sei lá, no GitHub. É, no GitHub ou no WhatsApp, no Tu máximo. tinha que entrar no CS pra mandar no chat do CS. Mas cara, na época a gente... cara, onde é que a gente vai achar uma pessoa de tecnologia, né? Daí tem que ir lá vasculhar na redinha de contatos lá, amigos que fazem sistemas da informação. Fazer programa. Fazem programa. O pessoal da TI. O pessoal da TI. Daí eu tinha lá uns 3, 4 amigos. A Paula também tinha um amigo, a gente conversou também. Ah, verdade. Aí eu tinha uns 3, 4 amigos e comecei a disparar umas mensagens. Tipo, cara, ó, tô trocar uma ideia, tô com uma ideia assim, assado, queria ver o que tu acha. E aí eu conversei com um amigo, não deu certo, eu conversei com outro, que o bicho é maluco, mas ele falou assim, cara, ele é maluco, mas ele é bom. Daí ele falou, cara, eu tô em outros projetos, Curitiba eu tô em outros projetos, mas aqui, ó, tem uma galera aqui que eu acho que talvez se interesse. E aí o primeiro da lista era o Thiago. The one and only. Era o Já Thiago. tá em primeira por um motivo. Já parou no primeiro? Foi o primeiro, foi tipo assim, a gente pegou, vamos olhar a foto no Facebook. E daí a gente olhou assim, Thiago, tá, tem uma cara boa. O dessa lista. Mas antes, até pra trazer já um elogio de novo, a gente conversou com uma galera que dizia, vocês estão malucos. Né? Não, Porque tinha uma galera que não botava fé. dando um pouco de base tech aqui, o fato de a gente utilizar um método diferente, né? Conectar, na verdade, metodologias, trazer para um segmento diferente, fazer com que a gente não tivesse biblioteca ou coisas prontas para o cara conseguir desenvolver e basicamente conectar a ferramenta ali. Era um negócio completamente do zero. Hoje, quem conhece a nossa linda linha de balanço, tá aí, ó, foi o único que bateu o olho e falou, bateu no peito, mas vamos lá, vamos Entendi. escutar Isso. a versão E aí, do como Thiago. é que foi essa vinda do teu lado, Thiagão? Como é que foi o cara me ligou com uma ideia mirabolante, Um maluco. maluco. Nem liguei, foi Facebookzão. Foi Essa da lista aí eu não tava ciente. Então já fica aí o meu agradecimento especial ao Donati, né? Por ter me colocado nessa oportunidade. First. Então eu tava lá na Resultados Digitais, né? Desenvolvendo, né? Bem feliz, bem tranquilo. Até que recebi uma notificação ali, eu olhei assim, tal de Ian Bedin. Quem sabe ser brasileiro, né? Não, eu tenho uma Ian ideia Bedin. aqui e tal, eu já pensei, né? Puta, mais um maluco querendo ficar milionário, né? E procurando um desenvolvedor, né? Tipo, mas tá, vamos dar uma oportunidade, né? Vamos conversar, né? Pro jovem. Vamos que eu sou educado. Então eu fui meio que assim, querendo, será que eu vou jogar tênis ou será que eu vou lá pra reunião e tal? E eu fui, né? Foi presencial. Eu tava já mordido ali pela veia do empreendedorismo, então eu já tava fazendo alguns testes com o meu irmão, a gente tinha ali uma startup ali. Não, e eu posso, Rafa? Pode, cara. A tua startup, que é aquela que era de rastrear objetos proprietários, né? Que era botar um QR Code com... isso. E daí tu podia, se tu perdesse, tu tinha um rastreamento ali que qualquer um que achasse podia escanear e daí saber de quem era e entrar em contato contigo para devolver. Então podia botar em mochila, celular, computador e tudo mais. Eis que, daí, o Thiago vai chegar nisso, né, mas não seguiu no projeto, eis que anos depois a Apple vai lá e faz um iTag. O iTag, exatamente, que é pra isso. Os caras estão achando que é pouco porcaria. Que acha que é pouca porcaria. Aqui é firmeza. Mas obra muito mais, né? Negócio de perder não... Eu quero Esse mercado, né? atuar na construção, que é bem de boa, né?
Mas daí eu cheguei lá, né, e na época, meu Deus, hoje tá conversando aqui já é uma grande conquista pra mim, eu acho que eu era muito introvertido naquela época, mas aí eu fui lá e eu fiquei muito surpreso, porque na Resultados Digitais a gente tem uma maturidade de produto muito alta, né? Então o desenvolvedor lá ele já é picado com essa paixão pelo problema, né? Muito mais do que pela solução. Então ele é meio chato assim, ele não quer desenvolver qualquer coisa, ele quer desenvolver aquilo que entrega valor, né? Então eu cheguei lá, daí eles contextualizaram muito bem sobre o problema, falaram que tinham validações, né, com entrevistas e tal, e eu falei, porra, cara, os caras me convenceram, sabe? Tipo, então eu fui picado ali e foi bem bacana esse primeiro contato, né? Depois a gente teve ali um outro contato que é interessante, que eu acho que é a negociação de sociedade ali, né? Essa história é boa, como você muito não tá falando massa. antes. Conta aí que agora vamos... A gente tem a tendência, né, no começo, acho que a valorizar demais a ideia, né? A gente entende, pô, eu tive essa ideia aqui, vou ficar milionário. Mas a ideia, é a pontinha do iceberg, né? Para fazer aquela ideia acontecer, tem uma jornada imensa pela frente, né? Então a proposta ali era muito leonina no começo, né? Acho que era 5% ou 10% era. Nossa, a gente não foi tão da puta assim. Isso, cara. Contando mentira aqui, os nossos valores é transparência, é verdade. Conhecendo a Paula do jeito que eu conheço, cara, certeza que foi disso aí pra baixo, cara. Que bom que tá no teu, Ele né? é que é o homem do dinheiro. Eu fui o pitbull do dinheiro depois disso, eu já dei o cargo aqui, ó. Mas foi muito engraçado, porque do teu lado, tu tinhas a validação do problema, do segmento e tal. Do nosso lado, a gente não entendia nada de tecnologia. Então era o primeiro da lista, chegou, carudo. Era o primeiro da lista, recomendado por um amigo maluco. Tá ligado? No mínimo corajoso ele era. Com certeza. Quando ele viu o desafio e a gente trouxe um pouquinho do que a gente vislumbrava para a plataforma, foi o único que não se desesperou ali. E aí, quando ele peitou essa história do percentual, e a gente realmente, não é que nós somos assim, injustos, a pessoa não sabe no começo. Como ele falou, apareceu uma única Quando ideia. que vai ser? Tu fica, meu Deus, nós achamos, nós conhecemos e tal. E aí, quando ele foi carudo a segunda vez, né, topar a ferramenta e dizer, não, ou é tudo igual aqui ou eu não faço esse negócio. Aí nós se olhamos isso, cara. assim, tipo... A gente nem demorou muito pra decidir. Foi tipo, então tá. Beleza. Tipo assim, isso é super importante, né? Cara, é 10, porque tem que ser esse número. E aí não vai ser porque eu não quero. Então tá. No mesmo dia, a gente nem pensou, ele falou, daí a gente Embora. Então tá. fechou. Final de ano, né? Vamos todo mundo pegar as férias e tal, e nós começamos a trabalhar. E aí foi isso. Vocês começaram no próximo ano, então, já com tudo. Aí, como é que foi? Tipo assim, daí o Thiago começou, imagino, a desenvolver aí algum protótipo, orientado pela planilha do Ian, pelas ideias. E aí, como é que foi isso? E aí, a outra pergunta que já vai vir, tu falou da ACAT antes, depois conta um pouquinho a Paula também. O que é a ACAT? Né? É importante a gente deixar isso claro. Legal. E como é que foi então essa evolução? Depois teve o MidTech, depois teve os Startup SA, enfim, querem falar um pouquinho. Eu conheço um pouco da história, então posso também citar, mas eu queria ouvir de vocês. Legal. Após essa virada do ano, então, o que aconteceu a partir daí? Eu talvez esteja com os dados da CAT mais fresh, aí vocês contam a história do MidTech. A gente virou o ano, isso era a gente conheceu o Thiago desde o final de 2016, e aí durante 2017, na verdade, foi um ano onde a gente se jogou no mundo de tecnologia para aprender o que era esse universo. O Thiago já conhecia bem mais, né? E aí foi, na época, a Paula ainda prestava algumas consultorias, eu estava estagiando, quase me formando numa outra construtora. E aí a gente usou muito desses artifícios, né, com a consultoria da Paula, o lugar onde eu trabalhava, para a gente ir testando o que o Thiago estava desenvolvendo. Assim. Então a gente, ainda assim, continuou botando algumas coisas para rodar, meio no braço, passando um pouco de vergonha, mas assim, a gente precisava ver qual que era a real, né? Isso foi ali até o segundo trimestre de 2017, né? Que daí aí aquele advogado que a gente conversou lá atrás, ele era um dos mentores, ele prestava alguns serviços para as startups que
são da incubadora da CAT do Midtech, a Paula vai contar mais depois. E ele falou, cara, eu acho, não sei, né, mas eu acho que o Midtech é um negócio que é bom para vocês. Aí ele explicou o que era pra gente e tal, e a gente foi atrás pra conhecer, né? E daí isso era mais ou menos metade do achou que era um coworking, assim, A gente achou que era um coworking. Super tecnológicos já, dá pra ver, né? vendendo pra mim, assim, ele falou, olha só que massa que tem essa arquibancada. Essa arquibancada aí. Inovação na veia. Que massa arquibancada. Você tá nos puff? Você tá nos puff. A gente precisa de um lugar desse pra trabalhar. Aquele carpezinho no chão. Tem piscina de bolinha lá, que criatividade vem à tona. Mas o Dr. Rafael, né? Dr. Rafael, eternamente ajudou demais, ajudou muita gente. Mas aí foi uma história engraçada que foi, na verdade, a gente começou as coisas em janeiro, em fevereiro veio o edital do Midtech, né? Que o Midtech, então agora vou fazendo um pouquinho dos dados aqui da CAT, né? É a incubadora que é uma parceria da CAT com o Sebrae de Santa Catarina, que também é super ativo. A CAT, então, a Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje, Santa Catarina tem aproximadamente 12 mil empresas de tecnologia. Aproximadamente 2 mil são associadas à CAT. A associação tem 35 anos e tem assim, uma representatividade muito grande, né? Se for do ecossistema antes, né? É um dos grandes players desse ecossistema, no sentido assim de, sem dúvida, de permitir isso acontecer. Essencial. Um dos principais responsáveis, né? São 10 polos, 5 centros de inovação, é muito forte, assim, então 35 anos de história de construção. O Midtech também tem bastante tempo, eu até esqueci quantos anos tem o Midtech, mas muito tempo mesmo. Só que nos últimos anos ganhou a 5ª melhor incubadora do mundo, né? Então é incubadora animal, e a gente tinha iniciado a nossa jornada ali em janeiro. Aí veio o edital em fevereiro do Midtech, aí fomos conhecer outras incubadoras e tal, e a gente já pirou, falou, cara, não, nós vamos na melhor. Queremos nem saber, é lá que a gente vai. E aí o edital, a gente fazendo pitch, né? O Thiago fazendo uma simulação de produto, lembra? Se reunindo à noite. A galera, e aí é aquela coisa que hoje a gente sabe que é comum, né? O pessoal questionar, perguntar, te provocar pra ver se faz sentido as coisas na tua cabeça, se tu tem as informações, não é assim, tipo, não é pra tu levar pensei aqui. Pro pessoal, assim, né? E aí a gente não sabia disso, né? E aí a gente levava pro pessoal. Ninguém tinha passado a cartilha pra gente dizer assim, galera, não leva pro pessoal, tá ligado? Vamos falar do casado, cara. Exato. Que, pô, depois nos ajudou super em investimento, né? Foi o cara que nos ajudou a receber o investimento. A gente fez a entrevista com ele e a gente saiu muito indignado. Nossa, a gente saiu... Nós fomos ver ele no LinkedIn. Quem que esse cara pensa que é? Esse cara aqui pensa que é o quê? Nós vamos virar ele. Outro aprendizado para quem começa a empresa de tecnologia. Cara, ouçam as pessoas que estão ali, porque elas sabem, né? É uma oportunidade de não aprender, levar pro pessoal. né? Vale a pena. Pra vida isso, né? E faz isso, exato. E faz parte também do crescimento. Depois aconteceu... Sim, aí, foi fundamental. Enfim, aí, tu tava falando do processo seletivo. Isso, aí porque foi tem uma top boa história. Esse parênteses do Ian foi muito bom. E puxando aqui, Rafa, eu acho que para empreender mesmo, tu não tem que ficar preso na tua ideia, né? Tu tem que divulgar essa tua ideia, que quanto mais tu compartilha, mais tu recebe de contribuição e consegue incorporar melhor essa ideia. Positivo, né? e corretivo, né? Tipo, feedback. Exatamente. Que legal. É bem isso. E tem várias soluções aqui, eu acho que ainda tem o das ideias. Lembra que a gente participou, a pessoa vai lá, se expõe e escuta os feedbacks, porque é o melhor jeito de aprender é escutando mais rápido, né? Encurtando caminho. Exatamente. Aí nós vamos fazer o pitch, nos preparamos mesmo, 100%, mas eu tinha certeza 100% de que a gente ia passar. E aí chegou, fez o pitch e tal, não sei o quê, feedback, não passamos. Meu Deus, primeiro não, foi a Ficamos coisa ali na refrescagem. Não, aí eu vou citar aqui o nosso amigo Igor, né, da Project. Ah, sim. Fantástico, foi nosso padrinho durante um baita feedback, né? Baita, cara, ele se dedicou naquele e-mail, né, a gente tem que achar esse e-mail. Tá guardado? Se a gente resgatar a gente tem que achar esse e-mail. Recebemos um não, depressão, recebemos um olha... O problema é qual caixa, né? Da Vise, da Willog, da Previ, né? É uma boa provocação. Vai vir daqui a pouco também. Era Vise ainda? Vise.eng. Acho que é. Talvez muita gente não sabe. Vise.eng. Como é que era, Paula? Vise.eng.br. Vise.eng.br. Esse é o nome original, a primeira ideia foi esse. A logo era linda. O resto dane-se, o domínio tanto faz. Tanto faz qualquer coisa, mas o cartão de visita era top.
Serigrafia. Azul marinho, assim, Azul marinho, pá. E aí depois... Era Vise pelo Wise, né? Exato, era. De Essa eu visionário. não sabia. Visionário. De visão. O visionário tá aí, né, cara? tá aí, Olha resgatando ó. um pouco das origens. Visionário. Viu? Chegou. E aí depois... Aí não passamos, tomamos um pau e recebemos um feedback positivo, vocês entendem de mercado, é B2B, é um oceano azul, vai firme. E ele mandou o mesmo feedback pro próprio Midtech, que falou, opa, realmente, deixa eu chamar essa empresa aqui para algumas interações e tal. A gente participava dos workshops, ele vinha seco, né? Sangue no olho. De todos. Participava de tudo, perguntava e tal. Eu sei que a gente também é merecedor, né, de um pouquinho de sorte. Aí deu um tempo, a gente foi chamado, entramos como retardatário. Entramos na segunda chamada, sabe? Na universidade, quando tem segunda chamada. A gente passou na segunda fez chamada. acontecer essa segunda chamada, pô. É, isso aí. Exato. Os nãos aqui são temporários, esse foi o primeiro que a gente aprendeu a dizer, beleza, nos aguardem. E aí eles cansaram de ver nós, falou, tá bom, vai. Vem cá, vem. E aí começou a brincadeira, né? Começou a crescer, o time também vai entrando, vai testando, vai... Mas eu quero dar um passo atrás, porque ainda tá nesse assunto da Vise. Depois aí, que passou esse período, quando vocês entraram já no Midtech, aí já teve um outro nome. Weblog? Weblog mesmo. aí que eu tô me referindo. Weblog. Como é que foi? Então, aí teve o nome da... inspiração do nosso amigo inspiração aqui, do Thiago. né? Então, né, daí a gente não encontrou domínio no LinkedIn, não foi? Algo assim? O nosso problema era o eng.br. Do Essa era a Vise. principal dica. A gente Tinha que ir domínio pra br.com. exatamente. Daí a gente foi na missão, né, de encontrar um novo nome. E quem sabe, branding não é fácil, né, encontrar um nome bom. E um dia a gente tentando, né, encontrar, até que eu fui para um show da Camerata, do Bob Marley. Nada, né, pra encontrar um nome, mas estava lá com a cabeça pensando na empresa. Galera, ele é limpo, esse cara é limpo. Daí tava lá, né, aquela musiquinha do Bob Marley. One heart, we love. Daí ficou one love. E daí ficou, sabe, Line of Balance, daí we love, nós fazemos Line of Balance e foi dali, cara, não sei como. do We Love. E os meus sócios mais doidos ainda, eu acho, né, falaram, não, é isso aí, vamos. Não, a gente tava exato, falou, cara, a gente precisa botar o nome. A gente já tinha feito umas 3 reuniões de limite. Hoje nós temos que decidir o nome dessa empresa. Era um fardo. Era um fardo, era assim, cara, qualquer coisa abraçando na hora. E até hoje, né, a gente tava tem quase sendo o dificuldade, Paulo né? e o Thiago Associação Limitada. Tipo assim, bota qualquer coisa, YPT. depois a gente muda. Até hoje a gente sofre um pouquinho, né, com definir nome das coisas assim, né? Mas eu falo, acho que todo mundo sofre um pouco, cara. Mas aí depois veio a experiência da Previse, né? Aí foi. Mas calma, isso é lá na frente. Nós Lá na estamos em frente. 2017 Exato, ainda, Isso aliás. era 2017. Exato, aliás, que história, né, meus amigos? Cara, mas, bom, nós falamos então do Midtech, dessa entrada, e aí como é que foi essa história desses outros que teve? Tipo, teve o Midtech e teve outros programas, como é que é isso, né? Pra quem tá ouvindo, tá começando, ou mesmo como é que é essa história, até chegar, o que você já citou antes, Paula, no RIA, na rede de investidores, e no próprio investimento, assim, e depois pode citar um pouquinho mais esse estilo. Como é que foi essa jornada até lá? Assim? Legal, eu vou contar, então, em 2017, como o Ian falou, a gente ficou validando nas obras, assim, né? Então, terminou o ano, éramos 3. 3, certo? Éramos 3. E aí, entrou 2018, e a gente... Eu fui fazer uma reunião, né? A primeira... Não, a gente já tinha nossa pré-vendas, né? No início de 2018? 2018. Enfim. Acho que tinha. Tava tentando começar a ter time, assim. Tava tentando ter um dev que o Thiago não conseguia.
Não conseguia. Meu Deus. Se encontrar um cara. Não, ele não Não, conseguia foi um fazer ano alguém depois. sair do processo seletivo dele. Ele não conseguiu fazer um cronograma eficiente. que É, ele tipo, o fala. cara tinha que fazer um desenvolvimento de um software absurdo. Ele entrava no Não, labirinto ele do tinha Minotauro, que- ele tipo, não conseguia sair nunca, cara. É, Daí o até que eu processo comecei seletivo a do Thiago pensar, é não, tem que ser mais, flexibilizar acho que tem que ser mais light, vamos lá. O Os meus sócios lá em fazendo cima. terapia comigo, não, calma, não faz assim. Verdade, joga. cara. Ele detonava a pessoa de jab, não confia. Não gostei. Esse Era a cara caverna do dragão. Cara, não dá. Mas a gente não tinha grana pra nada, né? Começo de 2018 a gente vendeu a primeira obra. Nosso amigo Ramon do Champs, primeiro que fez o podcast Só Podia Ser na Obra, primeiro que topou. Ele tá sempre Não, e nas nossas a loucuras, até falou isso aí. negociação, a negociação com o Ramon foi a melhor, não foi com o Ramon, foi com o pai dele. Que o Ramon foi uma das empresas que a gente conversou, das 30, aquelas que a gente conversou nisso de validação, a gente conversou com ele. E na época ele, cara, eu tenho tudo aqui, cara. Eu já tenho essas planilhas aqui, ó. eu já Olha só tô que lindo. ligado. Cara, mas é ó. 2021 e eu ainda ouço isso, cara. Então, e aí ele... não, daí depois disso a gente foi lá, voltou lá, mostrou o que a gente estava fazendo, né? Que já tinha testado e tal. E aí ele comprou a ideia. A ideia. Daí ele, cara, não fazia sentido, ele curtiu, ele botava fé e tal. Só que daí, pra a canetada final, o pai do Ramon, na época era o pai do Ramon que dava. O senhor Roberto Deschamps, né, figura lendária aí na construção civil do estado. E aí a gente fez uma reunião com ele. Eu, a Paula, o Ramon e o pai dele. E aí o pai dele tava sentado assim na ponta da mesa, o Ramon tava projetando na TV, explicou em detalhes assim Ele como é que vendeu, foi. ele era o vendedor, vendendo, a gente vendedor. tava A gente tava praticamente ali apoiando. só botando lenha. Daí a gente deu o preço, que eu nem lembro quanto é que era, R$800. Assim. Não, assim. calma, sem preços aqui. Não, Mas na época, isso era 2018. Só um parênteses muito bom antes, porque o modelo de SaaS, né, Software as a Service, era zero conhecido no mercado Zero, da construção é civil. verdade. Nós somos os desbravadores, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Chegou, a gente foi Quando eu cheguei aqui, capinando. Cara, é verdade, não Aí tinha ele pensado falou nisso. assim, como é que eu vou pagar pra vocês todo mês? Vou pagar pra vocês todo mês. Faz um preço aí pra eu comprar esse negócio. Tudo que eu pago é assim Tudo que eu aqui. pago é aqui, traz pra frente, não sei o quê. Aí eles fizeram uma proposta, não Daí a sei o gente quê. Aí deu na um hora de valor, mandar- aí botamos um valor lá, que tipo, comparado, né, sem nada. parâmetro nenhum. Sim. E aí o pai do Ramon saiu assim, levantou aqui assim, ó. Posso levantar? Posso, né? Levantou aqui assim, falou assim, ó. Paga R$300 pra essa galera aí, que eles vão aceitar. E saiu da sala, pô. E saiu da sala, cara. E saiu aqui, ó, vou lá pegar uma faz isso aí Saiu, mesmo. véi, saiu. Nunca mais vou Faz 300 pila pra essa galera que eles vão aceitar. E aí o Ramon olhou pra nós e fez assim, ó. Frente de vocês. Porque, tipo, ele tava vendendo com nós, tá ligado? Falou, Play. beleza, Play no game. beleza, vamos lá. nem lembro E aí ele de voltou um olhar tempo ele. depois, ele entrou na sala, já tava tudo decidido já, era R$300 mesmo, que era o valor que ele tinha dado lá. Tipo, Sei lá quantas a horas melhor que era. técnica de negociação, demais. que bom que a gente vende remoto, né? Agora. Exato. Se o cara sair, eu não consigo mais falar com ele nunca mais. Que beleza de história. Cara, depois ouçam o primeiro podcast aqui do Só Podia Ser na Obra, que, Pra pô, escutar o nosso- pra conhecer essa e outras histórias Podia ter melhores. chamado ele aí. Tava Cara, devendo um que show beleza. pro Ramon. Mas aí a gente continuou vendendo e tal, e era aquele, a gente fazia tudo, né? Marca, pré-vendas, vai. Aí o Ilob começou a dar problema, porque eu chegava pra falar, fala da Ilob, como? Labilog. E aí, e aí a gente... Eu vou chegar no seu momento. lisonjeado. Antes mesmo de startup PCC, não é? A gente apareceu, Sinapse da Inovação, já mudou o nome. Nós estamos falando um monte de termo cringe aqui, resultados digitais, ninguém mais sabe Já o não é que mais, é, já já fala que não é é RD Station. Sinapse, nem sabe, nem sabe, reposicionou. Não é mais Sinapse da Inovação, é pá, não sei o que, esqueci. Mas e aí a gente podia no programa ter um capital para investir e tal na solução, mais um bolsista. Eis que, meses antes, fui fazer uma reunião com uma construtora e uma consultoria X, e aí apareceu uma pessoa da consultoria X
que era um engenheiro animado. Ele era um engenheiro Falante. que falava e gesticulava. E ele fazia aqui e vai. E conhecia de linha de balanço. Linha de balanço e sinergia e vai e pá. Amigo do Ian ainda. Eu falei, Pronto. Pra quem a gente não falou, mas pra quem não sabe, eu e o Rafa somos amigos de faculdade. Isso. E eu lembro na época que tu tava desenvolvendo aquela planilha lá que tu veio me falar, pô, tu fazendo. Bom, eu vi o Rafa, só antes de continuar, na época que a gente conhece, que a Paula conheceu o Rafa, a gente ainda tava na faculdade. Assim, aquele período ali um pouco antes, a gente tava ali se formando. Eu falo que eu era o estagiário sênior lá da empresa. Era estagiário 3 já. Estagiário 3. E daí a gente tava no meio da aula, e a gente era muito assíduo na aula. Eu olhava pro Rafa, assim, na diagonal, assim, ele tava no computador frenético pintando célula da linha de balanço. E, puta, cara, tem que replanejar tudo. E pintava tudo de vermelho, depois pintava tudo de azul. Aí eu falei, homem, me dá 3 mesinhos, que daí nós vamos te apresentar um negócio. Massa, é verdade, cara. Uma das últimas matérias da faculdade. Última, sim. Aí namoramos, né? Foi um tempinho, mas desde que veio o Rafael, primeiro colaborador. E aí eu vim, aí fiz uma reunião contigo, tu falou assim, não, vai lá no escritório pra gente conversar, daí nós falamos sobre esse projeto desse cliente aqui. Aí eu cheguei na CAT, Arapuca. falei, caraca, mano, massa, pô, Arquibancada. escritório sinistro, arquibancada, puf. Falei que a gente tinha que trabalhar nisso. E aí entrei, falamos 5 minutos do cliente e 1h30 da minha vida e das minhas expectativas e tal. E, pá. E aí aconteceu, né? Aí virei ali, logo que eu me formei, já vim pra cá e começou essa história boa. O Thiago sabe da história que nós Mas como é que foi a conversa com a Paula? Porque as pessoas saem transformadas dessa conversa. Pô, é uma mágica. Tem cada processo seletivo aí que a pessoa muda de vida depois, cara. É tipo assim, um messias, cara. Eu até falo, no final das entrevistas, eu falo assim, depois, dando agora tudo próxima... certo, tu vai ter o prazer de conhecer minha sócia, ela vai entrar na sua cabeça, mas é sempre uma conversa muito produtiva para os dois lados e tal, daí a pessoa fica assim... Teve uma vez, eu tenho que dar uma aliviada no time de produto, porque teve uma vez que pediu para desligar um pouco para respirar. Sério? Louco, sinistro. Ele falou assim... Ou perguntas difíceis, né? Posso pensar um pouco aqui? Daqui uns 15 minutos. Mas o Rafa não, o Rafa aqui, ó. Somebody love, né? Não, a gente deu um jeito. E era super... Fit. Não, e a energia, tipo, e cara, era isso aí. Tipo assim, era, pô, na época, eu não lembro exatamente como foi, mas eu falei, cara, muito massa o que eles estão propondo aqui. Enfim, aí deve esse match aí. Exato. Entrou na mente, ó, viu? Tá até hoje. Entrou na mente e ficou, né? Não quis sair, né? Então, cuidado. Nessas mentes aqui eu não entro, não. Eles são bravos. São bravos, né, Rafa? E como é que foi a história do Synapse, que não saía a grana? Então, quem acha que vida de empreendedor é fácil, não é fácil não. Quanto tempo a gente já tava sem ganhar um tostão ali? 2017 inteiro, 2018 pingou um pouquinho, nós começamos a ganhar 500 pila, né? Quando a gente foi ganhar, né, o 500 pila. Quando a gente foi, primeiro mês, né, a gente tava celebrando lá que a gente ia ganhar os R$500, o Synapse da inovação atrasa. E, né, a gente com todos os valores falou, não, cara, o Rafa merece, o Rafa tá apostando com a gente aqui no projeto. Então a gente abriu mão do nosso primeiro salário para pagar o Rafa, né? Aí, ó, esse homem vale 1 milhão, mas tava lá. Massa demais. Valeu a pena. Foi muito massa e, na verdade, eu vou até uma história que eu adoro contar aqui nos nossos onboardings, é que não foi só essa, na verdade, a gente fez com o Rafa antes e depois aconteceu comigo. Como eu prestava consultorias e tal, e assim, não dá pra notar aqui, lógico, mas a gente tem idades um pouquinho diferentes. Eu sou um pouquinho mais velha, eu tava em outra fase, né, da minha jornada, então tinha carro, tinha apartamento e tal. 2017 eu já tinha vendido o carro. Em 2018 eu prestava consultoria, tive um fato muito, assim, injusto, digamos, em uma das consultorias, e essa consultoria foi desfeita. E aí tá um dos nossos valores arraigado nisso, porque
a gente, naquele momento, né, eu tive um desespero muito grande também. Assim, eu falei, cara, eu vou deixar de ganhar tudo que eu ganhava X, passei a ganhar 1/3 de X e agora eu vou ganhar 0, como é que vai ficar a sustentabilidade da minha vida, né? E eu lembro de uma reunião com o JAP, a gente aqui ali no ambiente arquibancada, que eles vieram e não sabiam muito como dizer, mas mandaram assim, que a Paula é um pouco mais velha, né? Vocês lembram da risadaria, cara? Eu e o Japes, ele fala até hoje disso, o mentor aqui do coisa. Que a Paula é mais velha. Eu não lembro qual dos dois, e os dois ficaram meio como se não fosse engraçado, e nós dois chorando de rir. Mas o que aconteceu... Nunca foi numa intenção ruim, né? Não, foi tipo assim, entenda a senhora aqui ao lado, né? Entenda o lado dela. Respeita a prioridade. Exato. Exato. E aí o que aconteceu foi que, tipo, cara, eu ia perder 100% da minha grana, eles participaram da questão e viram, né, que não era um movimento legal. E aí, mais uma vez, vocês se ofereceram, na verdade, para dizer assim, cara, deixa, a gente não precisa ganhar os 500 pila, tu começa a ganhar essa grana aí para segurar um pouquinho a onda. E foi um momento que a gente tava com muita dificuldade, assim, né? Agora, mais uma dica, né? Nesse início de jornada, tu encontrar o perfil ideal do cliente é muito difícil. Contar a visão para onde que a gente vai. A gente achou que a gente era um mini RP de pequenas empresas, sejamos sinceros, raça. Sim, erramos nessa. Quase que nós caímos Vamos nessa. apagar. Financeiro. Puta, Financeiro. cara, reuniões de financeiro aqui, ó. E erro meu, então foi assim, ó, um momento muito difícil mesmo, assim, né? E aí naquele momento em que a gente tava com muita dificuldade de decisão e os nossos pensamentos totalmente desalinhados, né? E falando aqui dos nossos perfis, a gente é bem diferente mesmo, então, cara, tava cada um para um lado. Eles se ofereceram para me ajudar e foi um momento de conexão de valor muito forte, assim. Tipo, eu felizmente não precisei fazer isso, eles estavam merecendo o quinhentão e consegui vender o apartamento para minha família, porque eles queriam ter a rentabilidade, porque a Isadora, que é a nossa head de CS, morava lá e esse negócio aconteceu. Conexão. Mas foi muito legal, assim, porque depois desse momento a gente teve um pouquinho de dinheiro e tal, começamos a investir, a São Paulo, conversar com a empresa mais madura e vimos que, cara, é outro negócio, na verdade, a gente tem que escutar esses clientes aqui, e aí o negócio começou a fluir. E ouvindo de novo, né? Ouvindo as pessoas certas também. Exatamente, desenvolvimento 100% com foco no cliente. Mas tô olhando aqui porque eu, cara, tô animado com essa conversa, mas eu quero contar também essa jornada assim. Beleza, então agora tem primeiros clientes e tal. Como é que foi isso? Como é que era esse processo de implementação, de produto, de desenvolvimento da área de vendas? Conta aí, agora eu já estava na empresa, mas eu gosto de perguntar porque eu sei a história. Então que processo, né? Acho que que processo. Pega aqui a lista. Pega a lista aqui do Bedinho, faz o que tipo, pai, por favor, me dá uma lista. Pra quem não conhece, meu pai, ele é engenheiro civil. E a vida toda trabalhou como gerente comercial, vendedor e tal. Então ele tem umas boas conexões. A gente já gastou todas. Mas viraram várias. Mas todas, eu acho. foi essencial no início. Agora foi essencial tu é nisso. time, daqui pra frente. O bom é que agora a Prevision ajuda ele com as conexões da Prevision pra ele. Então, eu fico feliz que a gente também retribui. Acho que isso que é bacana. E ele também tá num episódio especial Dia dos Pais do nosso podcast. Vale a pena ir lá. Tem até dinamite nas histórias, né? Cara, mas não tinha... Na verdade, é muito... Quando você tá no início, você tem que estar muito focado em poucas coisas, né? Então, você acaba não se preocupando muito com o processo em si. É muito mais tu acertar ou tentar chegar mais próximo de acertar na veia ali o teu perfil de cliente ideal, acertar um produto ideal para esse cliente. Então, achar aquele Product Market Fit, né? O PMF. Para daí, a partir disso, começar a escalar um pouquinho algumas operações, assim. Então, na época a gente começou... isso era antes do nosso primeiro investimento, né? Então, tu, Rafa, fazia as implantações junto com a Paula, tem boas histórias aí para contar disso. Excelentes histórias. Eu e a Paula, a gente trabalhava mais na parte de vendas, então eu fazia que hoje o time de pré-vendas da Prevision faz, prospectando a galera, ligando, tentando marcar reunião que a gente ia presencial, a gente pegava o carro e ia lá. E tu eras a Monk também, da Prevision. Eu era a Monk da Prevision. Eu era a Monk da Prevision. Ele fazia os Eu fazia os vídeos. Um baita vídeo, inclusive. O primeiro vídeo da Prevision,
Do Ilob? Assim, é difícil de acreditar, mas foi feito todo em PowerPoint. Com automações de PowerPoint. Caraca. Qual que era o processo? Inovador, né? O processo. Era automatizar todas as entradas do coisa, botar... Claro! Tu não é só o mago do Excel, então, não é mago da Microsoft. É. E o criado agora no Microsoft criou pacote outro software daí. Pacote Office. O bicho é monstro. Pacote Office. Daí, tu automatizava as entradas e saídas das coisas que estavam escritas, fazia elas piscar um pouquinho assim. Aquele e jornal. aí dava play. Jornal. Dava play, fazia que nem jornal. Que Gravava. Assim, e aí voltava a gravar a tela e depois só corria uma trilhinha no fundo. Inesquecível, trilha aberta, né? Aquela que assim, trilhinha. Não, e a gente ficou emocionado. Eu não sei porque eu tirei, tinha no meu Instagram, cara, que viagem. Tá acho que eu vou postar nosso drive lá, perdido no submundo do drive. Eu adoro aquela musiquinha, cara. Aquela música é top, Até né? hoje, topzera. Cara, que massa. Mas nessa época, rapidamente, assim, contando, né, a gente fazia tudo presencial e, assim, no começo tem que fazer coisas que não escalam. A gente, felizmente, estava numa rede aqui, né, da CAT, do Midtech, aprendendo com empresas de outros segmentos, né, isso é uma puta dica também, não ficar construção civil. A gente é o setor que menos se digitaliza, como é que a gente vai conversar com outras construtecs, né, vamos conversar com a empresa aqui, o cara aqui do petróleo, a galera aqui da saúde, né, então segmentos da educação, segmentos muito diferentes. Mas a gente testava muita coisa e a gente ia perto do cliente, porque era lá que a gente tinha que aprender e cada reunião que a gente fazia era muito bom. Então, eu fiz reuniões aí com você, nosso entrevistador, e a gente ia pro interior do estado, né? Chegava de malinha na coisa, não tinha dinheiro pra nada, nada. E ia lá, né? Plantação 30 dias, full time. Aqui, Time lá, todo dia na empresa, quase um funcionário da empresa lá. Exato! Que risco! Quase quiser. E aí o cara, aqueles engenheiros assim que não conseguem nem pegar o celular na mão, assim, no interior do estado, e nós lá, firme e forte, esse negócio vai acontecer. E foi uma virada super importante, né? Cara, foi uma virada de maturidade nossa, como vendas, como implantação, como produto. E logo depois veio o investimento. Querem falar um pouquinho disso? Como é que foi essa Só história? antes disso, algumas partes do time começaram a crescer. O Telô entrou no time. A gente começou a ter um time, o Rafa, fazendo parte de implantações junto com a Paula. A gente cuidava da parte comercial ali, fazia uns negócios em artes. E aí entrou o Telô no time de produto para ajudar o Thiago a dar uma maquinada no desenvolvimento, que já estava top naquele momento para uma pessoa só, só que o Telô veio para dar aquela bombada, né? E para dar uma aliviada, né? Porque quem não sabe, na verdade, nós temos perfis bem complementares, né? Um é realista, um é crítico e outro é sonhador. Quem tu acha que é quem aqui, né? E o nosso crítico, cara, era difícil, cara. Nada dava. E o Telô começou, já mudou os ares, né? E o Telô veio também com uma bagagem fera, né, da RD. Tipo, a chegada do Telô, eu ainda lembro, assim, da RD, né? O Telô me surpreendeu demais, assim, com uma atitude que ele teve tava estourando lá um problemão no suporte e ninguém de produto queria botar a mão e o Telô, cara, se ninguém vai resolver, deixa que eu resolvo. Então ele saiu da área lá, ficou um tempo estudando esse problema para trazer uma solução. Então mostrou ali um senso de autorresponsabilidade absurdo. Eu pensei, cara, primeira pessoa que eu quero trazer, quando a gente tiver condição, é o Telô. E daí ele veio. Entramos na mente dele. E daí eu tinha esse perfil crítico muito forte, né? Mas nós se abraçava um pouco também. Eu também era meio... Claro, cervejinha, né? Heineken na sexta-feira dava uma aliviada. Então, daí eu lembro de uma cena do Telô, assim, que me marcou bastante, assim, marca um pouco da mudança, né, ao longo do tempo. Que a gente estava discutindo, eu e o Telô, daí o Telô se levantou, ele saiu, ele foi até a porta. E ele virou e falou, desapega, cara, desapega, tá ligado? Uou. Então, e daí isso, no momento é crítico, né? O cara fica meio, mas tu percebe, né? Que tem que haver uma mudança ali de comportamento. Olha. Então daí foi bem bacana, assim, a chegada do Telô. Não por menos é o 02 também, então eu e ele ali, exato. Temos pão na empresa, né? Exatamente. Telôzeira, cultura 100%, né? Total. É nóis. Que fera.
E aí começou a crescer também, antes do investimento ainda veio já mais um investimento. time, começamos do SDR, começamos alguma... Mas era assim, pequeno. Não, nós éramos em 5 pessoas no final de 2018. Éramos nós 3 mais 3, eu acho. 2 ou 3. Aí tinha Manu, o Telu. O Telu nós colocamos na foto final de ano porque a gente não tinha. Ele recortou, tinha acabado de entrar, que é uma montagem dele. Que ficou perfeito. E aí, o que aconteceu? Tem muita história nossa que é engraçada, né? Mas o investimento, a gente, apesar de cada um ter um perfil aqui e tal, a gente se cobra muito, né? Todo mundo é crítico, a gente quer que as coisas estejam muito alinhadas. E a gente não se sentia pronto ainda para captar investimento, apesar de já estar a passos na frente de outras empresas e tal. A gente dizia, cara, a gente quer investimento quando a gente realmente souber onde que a gente quer investir para a gente ter o retorno X e em respeito ao dinheiro das outras pessoas, né? Além de tudo. E aí o que aconteceu foi que o Midtech ele já estava querendo estimular há mais tempo. Aí chegou o Casado, o que nós brigamos lá no começo da entrevista, e falou assim, e aí, vai ter aqui um fórum do RIA, a rede de investidores anjos também da CAT, vai ter no dia 10, ele ligou tipo assim, uma quarta-feira, eu sei que nós fizemos uma reunião de alinhamento no feriado, 7 de setembro, mais um pitch inventado que caiu do céu, tu bota lá aquela pizza dizendo, eu vou investir 30% em marketing. Sim. A gente vai precisar de 300 mil reais. Tu nem queria a grana e tu tem que de uma hora pra outra falar onde é que tu vai investir essa grana. Não, e um valor, né? Tinha que chegar lá com o valor. Isso aqui, fala baixo. 300 mil reais. Um valor, né? Mas um ponto interessante dessa história é que, tipo assim, a Previso não buscava investir primeiro por, enfim, várias teses diferentes. E outra, cara, já era uma empresa que foi ganhando mercado. Já tinha cara. cliente, a gente já tinha cliente, não era tipo assim, não precisamos dessa grana aqui porque a gente precisa fazer o troço rodar. Cara, a gente poderia ter ido lá, o Strap, como é que é? Bootstrap. A gente até claro hoje é meio desafio, né? bootstrap, né? Porque foi um investimento muito pequeno, assim, mas a história é engraçada porque a gente resolveu testar. Não, então vamos lá testar para ver a receptividade dos investidores e tal. Aí nós chegamos no fórum do RIA. Vou fazer um parênteses que eu acho que é engraçado, a mulherada merece escutar. Aí eu fui pra começar, foi o primeiro pitch, né, de investimento, aí nós alinhamos e tal, treinei, eu treinava com eles e tá bom, não tá, era um pitch nosso, mas eu queria fazer. Aí chegou lá, fiz o pitch, não sei o quê, o primeiro cara que levantou a mão, devia ter umas 20 pessoas, assim, de 20 investidores, o cara levantou a mão e falou assim, primeiramente aqui queria dizer parabéns, né, para a empresa, porque escolheu uma moça bonita para fazer a apresentação. O cara meteu essa. Agora eu lembro dessa história. Aí, cara, a galera tipo muda, assim, ficou um silêncio no mundo. Aí ele falou assim, foi a própria moça bonita que se colocou aqui, mas pois não, fique à vontade e tal. E eu não sei se eu fui tão direta, tão caruda também, que a galera falou, caralho, essa raça aqui é diferente, né, e tal. E eu sei que de umas 20 pessoas que estavam lá, e óbvio que a gente já tinha histórico, o produto era massa, já tinha um monte de coisa legal e tal, mas foi tipo um estalo, assim, por isso que eu digo que as oportunidades aparecem na vida, a gente não pode se vitimizar. E aí 10 dos 20 investidores que estavam ali se interessaram e começaram a conversar com a gente, e a gente ficava, não tinha o plano ainda. Daí eles vieram a primeira reunião, já queremos reunião semana que vem, nós, meu Deus, o que nós vamos fazer, né, cara? E aí eu sei que começou a marcar as reuniões, a gente sentou e falou, cara, a gente ainda não sabe, a gente não tem o plano de investimento. Sejamos sinceros. Nem pra quê, Exato. nem o que vai Vamos acontecer. começar a construir. E aí começaram as provocações e tal, então isso foi em setembro de 18, fevereiro de 19, a gente captou um investimento, aí começou a contratar e tal, né? Tem uma pessoa de marketing que é o Gu, que entrou por ali também, né? Já é um dos mais dinossauro, né? Tá da ali, ó. Previsio. Junho, julho. Então. Mas foi um ano que nós erramos até não poder mais. A Isa entrou também. A Isa, importantíssima pro time de Pouco vendas. antes do Gu, né? Quem? Pouco antes do Gu. Pouco antes do Gu. O Gu era pré-vendas, era altos pré-vendas. Ele amava fazer Só pré-venda. que not. Ainda bem que foi para a área certa, hoje muito mais analítico no marketing e tal, né? Mas foi o ano que nós erramos. Mas tem que errar, né? E tem que errar rápido para fazer acontecer. E o importante é que a gente também estava ali metrificando e olhando para os erros. E eu acho que foi uma coisa muito legal de 2019, foi que chegou o final do ano e a gente percebeu que
que a gente tinha errado de várias coisas, vendas e tal, e fit, qual que era o cliente. Nosso modelo ainda não era inside sales, não era field sales, ou aquele vai lá, caminha, vai para São Paulo, vai e volta e tal. Meu Deus, né? Haja viagem. Sim. E aí, eu sei que chegou o final do ano e eu lembro muito da sensação, assim, de a gente estar um pouco frustrado, porque a gente também tinha botado uma meta completamente sem noção. Porque tu não sabe, né, fazer... É difícil medir, né? Aonde que tu vai, e aí a gente se esforçava pra caramba, né? O Rafa vinha aqui, berrava no saguão, na arquibancada, a galera dizia, ei, essa história é boa também, né? Essa é boa mesmo. Mas é que não virou a marca ainda. Virou beleza. Prevision. Tá bom, é só esse assunto. Virou Prevision. Mas só um parênteses, a gente tinha uma sala pequena para todo mundo, então, e o Rafa, como dá para notar, ele tem uma voz assim exuberante. Exato. Ele tem uma voz exuberante. Fala alto. Ele fala alto. E aí ele costumava fazer as demos no hall ali da CAT. Quem não conhece a CAT, o Centro de Inovação da CAT é um galpão enorme. Né? É o galpão que tem as escadinhas que tem as tais das arquibancadas. E aí o Rafa ia lá e soltava o gogó nas demos. Falando com energia. Só que assim, ninguém nunca falou nada pra gente, né? E aí foi a gente fazer uma camiseta da empresa e o Rafa sair, a camiseta da empresa no saguão pra falar, a gente recebeu uma ligação na hora. Ô, pessoal, tem um colaborador de vocês aqui que tá... Que devia fazer meses que os caras estavam... Exato, tipo, na época que tu começou aí, até a hora que a gente fez a camiseta... Foram, tipo, sei lá, 6 meses, muito tempo. De sofrimento alheio. O que é esse A queda da inovação no Estado foi assim, as empresas começaram a desassociar da Não conseguiu mais vender, desassociar. Só tinha um cara que falava no Eu sei que tinha uns caras que a gente ia pra Mercadoteca aqui, pro bar depois, e tinha gente que sabia o pitch da Prevision. Aqui, ó. Ele vai disseminando pelo mundo. Só propagador. Cheguei a me perder porque essa é boa. Mas no final do ano a gente se tocou assim e perdeu bastante gente do time, né? O turnover, como a gente chama, é muito difícil assim, empresa de tecnologia e tal. Mas acabou que a gente percebeu que a gente perdeu muita gente que na verdade não tinha a nossa cultura, né? Essa coisa de cultura sempre muito instigada e tal, aqui no Midtech, né? E a gente tentava também, tipo, né, os nossos valores são muito claros, mas como que a gente recruta? O que realmente é o que aqui, né? E foi ali que a gente percebeu que, cara, esse é um negócio que a gente tem que botar o pé e se tem uma coisa para priorizar aqui é conectar pessoas que tenham o mesmo perfil, que tenham um fit cultural. A gente nem sempre acerta, mas a gente está sempre buscando acertar e eu acho que a gente aprendeu muito, assim. Inclusive, todo mundo sabe aqui que o mimimi é deal breaker, né? Na Prevision, a pessoa tem que ter autorresponsabilidade, pegar e fazer acontecer. E foi ali que a gente aprendeu, tipo assim, pra mim hoje é muito claro, sabe? Falar, caramba, a gente tava indo pra um caminho que, pô, não era nós. E eu sei que 2020, enfim, né, pandemia e tudo mais, mas foi um momento que mesmo à distância, né, e todo mundo lembra, a gente era muito próximo, era almoço, era chopp, era não sei o quê, sempre tinha um rolê, né? E a gente teve que aprender a manter essa cultura, essa sinergia do time à distância. Então, felizmente, a gente também já tinha aproximado mais as pessoas certas e eu acho que até para resgatar um pouco da pergunta do Rafa, foi, apesar de a gente não ter certeza naquela época do investimento, né? Ele foi muito necessário, assim. Então, hoje a gente até conversando, a gente pensa se não fosse antes, a gente não poderia ter atingido coisas diferentes ou até usado, né, os investimentos de uma forma que a gente, enfim, um pouco melhores, não assim tão afobado, né? Então, foi um marco bem importante para a gente, assim, naquele ano, que foi ter essa possibilidade, né, de conseguir injetar uma grana na empresa. E os nossos investidores, a galera do RIA é uma galera fantástica, assim, eles ajudam a gente em todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios. É uma galera super madura, então você sabe, conhece do que é ser investidor anjo. Então não é um peso de nenhuma forma para a empresa, né? Eles realmente contribuem e contribuem tanto que a gente não é obrigado a ter, mas a gente tem um conselho consultivo onde a gente se reúne com 3 deles que representam o grupo uma vez por mês para
para abrir mesmo quais são os pontos positivos que a gente teve no mês que passou, quais são os desafios, como é que a gente endereça um grande projeto, quais são as nossas perspectivas de futuro. E é uma galera super fera do ecossistema aqui, provoca pra caramba. No fim é uma reunião de negócios, né? Tipo, que você negócio tá num nível que também, pô, tem uma carga aí pra trocar e pra, pô, trazer ideias pra mesa e, cara, talvez levar pra serem pedrada aplicadas. também. Exatamente. E aí é o momento certo. E não é uma conversa, é uma cobrança, mas não é no sentido é no sentido provocador de fazer a gente subir, né? Crescer. Então, e é uma galera do ecossistema aqui, Fábio Ferrari, o Iomani da Pixion, o Ismael da Softcom, Miguel Ribeiro da iBox e da VEC, o Gabriel aqui do MID, Daniel Heller, enfim, tem uma galera na lista aí que é muito valiosa. E por isso que eu digo que a nossa sorte sempre aparece, assim, porque a gente foi um case de sucesso, porque a gente tem 14 investidores anjos. 14. E a grande dica do insucesso é ter um monte de investidor na tua empresa. Lógico que a gente condiciona da forma certa, né, para não ser 1 a 1 e ter um líder e tal. Mas, cara, eu vou dizer, assim, é lógico que a gente também, eles sempre falam que os nossos reportes são os melhores, que usa como modelo no próprio RIA e tal, e eles falam, cara, se vocês soubessem o que a gente vê aqui de problema, vocês são muito case de sucesso, mas ao mesmo tempo, eles nunca trouxeram um problema, só a solução. É absurdo, assim, o quão grata a gente é essa galera, porque nos tira do segmento, nos traz para outras visões, questionam do jeito certo. E, puta, né, nem sei onde é que a gente estaria sem essas pedradas, esses direcionamentos, assim, esses feedbacks muito retos, assim, pra gente acordar na vida. E mais uma vez, cultura alinhada, né? Tipo, ainda com eles, né? Exatamente. Muito massa. Bom, galera, que massa essa ideia. Vamos encaminhando pro final, mas eu quero ouvir muito mais agora do atual cenário da Prevision e futuro. O que tá rolando agora? O que vem por aí? Seja de produto, seja de perspectivas de crescimento. Se vocês quiserem falar mais alguma outra coisa que nós deixamos passar também, podem ficar à vontade para voltar. E o que vocês acham do mercado da construção como um todo, da tecnologia para a construção como um todo? Quem está ouvindo que é do mercado da construção, que quer se inspirar, que quer, ou às vezes, empreender, assim como vocês fizeram. Enfim, então, momento atual e próximos passos aí. Quero ouvir um pouquinho de cada um. Posso só trazer o marco para trás para a pessoa ter uma visibilidade do nosso crescimento, né? Então, a gente terminou 2018 com 20 ou 30 obras e 5 pessoas no time. 2019, 18 pessoas no time e 120 obras. 2020, 30 pessoas no time e 480 obras. E hoje a gente está aí chegando a 60 pessoas no time, então em menos de um ano, 860 pedrada, obras e tal, uma fora do país também, então só contextualizando toda essa história engraçada e os nossos desenvolvimentos e desafios, mas a gente tem tido um crescimento bastante exponencial aí. Mesmo em 2020, né, que apesar de ter sido um ano desafiador, o mercado de construção civil ele foi de alguma forma beneficiado, assim, né, e às vezes não é uma lógica tão natural para a galera, mas quem está no mercado sabe que foi um bom momento para assim, ver, né, ter uma construtora ou trabalhar com o mercado de construção civil, que foi um ano bom. Quebra de paradigmas. E teve um aquecimento bem forte, né, do mercado em 2020, principalmente 2021 também, mas 2020 principalmente, então foi um ano bem bom e a Prevision, a gente nasceu numa crise, né, o Paulo fala muito, então acho que a gente soube aproveitar bem um momento, talvez não de crise, mas de contratempos, né, que todo mundo estava passando. Então, e estava preparado para isso, né? Claro, estava preparado. Exato, a gente estava preparado para isso. E o mercado precisava ser mais enxuto, né? Então aí, beleza, tá na hora de eu me renovar aqui, me reestruturar, né? Mas falando sobre o momento... enfim, eu acho que eu cheguei, né? A gente está nesse momento com bastante desafio, a gente está crescendo muito, né? Então a gente não falou 2020, a gente foi acelerado pela Veda City, a gente participou do primeiro programa Scale Up Construtec, né? Com a Endeavor, que, puta, animal também, enfim, somos gratos a tudo isso no caminho. Esse ano somos Scale Up de novo, Scale Up Raiz.
SkyUp, né, aqui a regional mesmo, que a gente trata, puta, Endeavor também, assim, tem uma cultura muito alinhada com a nossa, de desenvolvimento, de troca, a gente... De give back. De give back, a gente tem mentoria com o CEO de Melios, Stone, Madeira, tipo, os caras unicórnio lá e nós ali, né, tipo, beleza, deixa eu absorver tudo isso aqui. E futuro temos algumas frentes aí, eu acho que tá pro Thiago pode comentar um pouquinho. Assim, Só, já que a gente falou de todo mundo que a gente todas as capacitações que a gente teve, acho que é legal falar de Startup SC também, que foi fundamental para nossa formação, Alexandre Souza, com a galera do Sebrae, que agora tá com... O Rafa participou, né, Rafa? Tá agora com um programa de desenvolvimento muito mais robusto, tá até fazendo investimentos. Então, vale muito a pena conhecer o programa, a galera aqui do estado, porque a formação que a gente teve no Midtech, ela foi muito importante, né? Porque a gente estava aqui e complementou super com o que a gente aprendeu no Startup SC, que também foi muito, muito importante. Assim, uma galera muito fera, ensinando de forma voluntária a fazer coisas fundamentais para um crescimento de qualquer empresa. A gente fala de startup, mas, cara, startup é uma empresa como outra qualquer, Exatamente. Tem que pagar boleto, tem que pagar imposto. Então, pra caramba. A firma, então, a firma. Então, vale para qualquer um, sabe? Então, vale buscar, se não tiver a oportunidade de entrar no programa, pelo menos saber quem está envolvido, buscar as pessoas, as fontes, né? E saber o que as pessoas estão falando, estão fazendo, o que elas estão trabalhando, porque é sempre válido, assim. Então, top. Boas conexões, Reviewer, Harmo, o iFeed, tem bastante história ali no SC. Boa. Quero ouvir de você um pouquinho. Tuas palavras finais. Seu desfecho. Desfecho do nosso podcast memorável. Ficou mais quieto aí. Do ponto de vista de produto, né, a gente percebe hoje, né, na era de dados, né, apesar de ser meio clichê, né, mas que as informações elas não podem ficar ilhadas, né, num sistema. Então a gente vai continuar investindo muito forte em integrações com RPs, com ferramentas startups desse ecossistema. A gente está percebendo também uma evolução, né, e uma rápida evolução e maturidade do BIM, né, no mercado nacional de construção. Então a gente quer lançar um produto, que é o Prevision BIM 4D. E a gente também está sendo bastante provocado no mercado de pré-obras, que a gente tem alguns clientes, a gente atende pré-obras. Então a gente também vê uma possibilidade de, quem sabe, formar um produto ou investir um pouco mais no nosso produto principal para atender também esse público de pré-obra. Sem deixar, né, de lado o nosso core ali, que é o nosso planejamento e melhorar nossas análises. Então, para quem sabe, num futuro próximo, o próprio cliente consiga customizar a sua dashboard, colocar suas informações lá dentro, né, de forma muito simples e bem personalizada. Então, acho que tem grandes evoluções por vir e a gente está muito animado para construir tudo isso. Nossa. A Paula já falou, calma. Nada, tô animadaça. Essa até complementando, a gente está chegando também a um nível de detalhamento do planejamento, né? Nunca lá na ponta, tudo que é estratégico e a eficiência de planejamento é para onde a gente vai, então já tem um projeto aí em andamento top. E assim, tudo que a gente faz aqui na Previsão a gente faz com muito cuidado, né? Com uma usabilidade incrível, então o time de produto tem bastante trabalho, por isso é muito robusto, né? E está se desenvolvendo aí. E essa questão da Dash dos Sonhos, como é o nome do projeto, prepara, porque vocês vão, vai ficar irresistível, né? Coisa muito boa. Será que eu posso fazer igual tu fez, assim, nos últimos podcasts, fazer tipo um bate-bola rápido, mas eu não vou fazer muito longo, não é? Uma pergunta e uma palavra. Vai. Manda fazer. Eu vou começar com o Thiago. Eita. Vai. Defina a Prevision em uma palavra. Uou. Alegria. Felicidade. Alegria. Ótimo. Mesma pergunta pra você. Defina a Prevision em uma palavra. Pá, cara, eu acho que é... Eu tô entre... É uma? Isso aí chuto. You go. Cara, eu acho que... Crescimento. Top. E a Propósito. Acho que tudo que a gente faz aqui tem um objetivo muito claro de transformar esse mercado e é isso que segura a onda nas 1 milhão de dificuldades que a gente tem. Assim, não passa um dia, né, sem um negócio importante para resolver. Então, essa motivação é muito forte, assim. Top. Bom, galera,
Quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora. Eu quero fazer um especial agradecimento a vocês pela nossa história, por terem me dado essa oportunidade e por estar aqui hoje também. E, cara, a gente vai muito longe, tenho certeza. Top. Essa é só uma, talvez do 4º ano, daqui a pouco tem o podcast do 5º ano que a gente vai para 6º, 7º. Então, obrigado mesmo. Unicórnio. É isso mesmo, vamos para cima, vamos junto. Agradecer a galera da Monkey aqui, né? Que tá fazendo, tá no background aqui. Rapaziada. Top. Rapaziada, quem quiser fazer um vídeo fera aí, um podcast, Os caras somos são cara. tops. Eu queria agradecer muito o nosso time, assim, eu acho que a gente falou um pouco sobre visão de produto, mas a gente está crescendo muito aí, a gente tem triplicado, né, a cada ano e a gente faz num semi-bootstrap, então é muito difícil a gente conseguir realmente investir, reinvestir, crescer e tal, então é um caminho muito árduo, mas a gente não faria nada se não fosse o nosso time. Começando com relações como o Rafa, com o Gu, com a Isa, eu não vou ficar citando aqui porque é tanta gente tão especial, tem gente que tem tatuagem, tem de tudo, assim, no time, uma galera que, pô, vale muito a pena, assim. E a nossa visão é muito relacionada à valorização cada vez mais desse time, assim. Se tem uma coisa que a gente já está fazendo, a gente já está criando outras camadas de liderança e tal, e a nossa visão, na verdade, é o nosso time feliz, produtivo, se transformando e colado nos nossos clientes, que são a nossa paixão também. Então, assim, não tem erro, né? E é nóis. Vamos pra cima. Obrigado pelos clientes também que possibilitaram a gente chegar tops, aqui. né? São tops, os melhores. Os Nossos melhores. parceiros e todo mundo que acreditou. E também quem não acreditou, porque a gente foi lá e falou, cara, o bagulho é louco. Acredita, né? É isso, galera. Valeu, obrigada, Valeu, Rafa. pessoal. Obrigado. Bora.